nós vamos conhecer agora mais algumas opções de múltiplos corpos que vão nos ajudar a desenvolver o projeto. Nós podemos ser muito mais eficientes utilizando a técnica de simetria em múltiplos corpos. E também podemos fazer o uso apropriado dessa opção selecionando recursos dentro de um documento com vários sólidos. Para vocês poderem entender o porquê é necessário utilizar múltiplos corpos, eu vou utilizar este exemplo. Vejam essas 4 tomadas. Eu vou subir a barra na árvore de projetos para que a gente consiga acompanhar e entender melhor o processo. Então veja que primeiro eu criei esta base. Depois eu criei uma segunda base, mesclando as duas. Depois eu criei esta aba, apliquei fillets, apliquei um corte extrudado para criar esse detalhe, esse degrau. Nessa região, novamente, eu apliquei fillets para arredondar exatamente aqui. Apliquei uma casca, como vocês podem ver. Com o corte extrusão, eu criei os encaixes do plug. Vou mostrar novamente, vejam, antes e depois. E posteriormente eu criei o padrão linear. Daí, então, criando os múltiplos corpos, como vocês podem ver aqui na árvore de projetos, na pasta de corpos sólidos. Eu vou novamente rolar a barra antes do padrão linear e observem todos os recursos que eu utilizei para criar esta parte da tomada. Eu acabei de selecioná-los aqui na árvore de projetos. Se eu não utilizasse o padrão linear para criar esses múltiplos corpos, eu teria que criar todos esses recursos aqui 4 vezes seguidas, para poder obter o resultado que eu consegui com apenas um comando, com apenas o padrão linear. Então, o recurso de padrão linear, que cria múltiplos corpos, ele possibilita que a gente chegue neste resultado de um modo muito mais fácil. Agora, na prática, vamos ver como criar esses múltiplos corpos. Percebam aqui no exemplo que eu também modelei um acabamento para essa tomada, como vocês podem ver neste final. E apesar de essas duas peças estarem adjacentes, elas são 2 corpos separados. Vejam na árvore de projetos. Eu vou expandir a pasta corpos sólidos e eu vou ocultar a tomada. Vejam que eu tenho aqui apenas o acabamento. Agora eu vou exibir a tomada e ocultar o acabamento. Então eu tenho 2 peças. Bem, vamos lá. Primeiramente eu venho até o padrão linear, seleciono aqui uma aresta da peça para definir a direção. O sentido da seta está correto para o sentido da cópia. Vou definir uma distância de 25 mm, que é exatamente o comprimento total da minha tomada, ou seja, dessa aresta até esta. O número de cópias já está com 4, ele vai permanecer. E em corpos para padrão, eu vou selecionar o corpo que eu quero multiplicar, criando os múltiplos corpos. Veja que eu já tenho uma pré-visualização, confirmo o comando. Então, agora eu usei o padrão linear, acabei de usar o padrão linear para criar múltiplos corpos. Agora vamos fazer isso com simetria, que é o espelhamento. Eu vou espelhar este final da tomada, ou este acabamento, para o outro lado. Para isso, eu venho até o recurso espelhar, vou selecionar a face para espelhamento, que tem que estar necessariamente na região central, ou seja, no meio do meu modelo. Para isso, eu vou utilizar o recurso de selecionar outra face, clicando com o botão direito aqui, selecionar outra. Seleciono esta face, que é a face de espelhamento, e agora em corpos a espelhar, eu seleciono o acabamento. E veja que ele já foi para o outro lado. Confirmo o comando, e dessa forma eu consegui obter este resultado com múltiplos corpos para criar a minha tomada de uma forma muito fácil. Eu quero falar agora do escopo do recurso num documento de múltiplos corpos. Então, observem esses 2 grupos de corpos que eu criei, compostos por 2 sextavados e um quadrado cada grupo. E eu também criei, como vocês podem ver, esse sketch em cada um desses sextavados, para poder explicar para vocês o que é esse escopo do recurso. Eu vou aplicar um corte extrudado neste primeiro grupo, selecionando esse sketch que eu criei, e selecionando a opção passante. Aplico o comando e vejam só o que aconteceu. Não há novidade nenhuma. Pelo sketch que eu criei um corte atravessando os 3 corpos. Agora, eu quero mostrar para vocês a diferença quando nós usamos o escopo do recurso. Eu também vou selecionar um corte extrudado e também vou selecionar este sketch. Veja só,
Vou selecionar também a opção passante e veja que o corte está passando por todos os corpos. No entanto, veja aqui na nossa barra de propriedades à esquerda, a última opção, nós temos escopo do recurso. Se nós selecionarmos todos os corpos, vou aplicar o comando, veja que todos os corpos foram cortados, assim como no outro. Agora eu vou editar este recurso e, ao invés de todos os corpos, eu vou selecionar corpos selecionados. Vejam só. Isso possibilita que eu selecione os corpos que eu quero que o recurso seja aplicado. Então eu vou selecionar só o primeiro sextavado e o último, e não vou selecionar o quadrado, e vou aplicar o comando. Veja o que aconteceu. O corte passou por todos eles, porém só cortou o primeiro e o último sextavado. Essa é uma forma muito útil de utilizarmos determinados recursos dentro de um documento de múltiplos corpos, aplicados somente ao corpus que nós quisermos. Nós acabamos de aprender mais alguns recursos ou mais algumas aplicações para múltiplos corpos que podem facilitar e muito os nossos projetos. Um exemplo disso são os múltiplos corpos por simetria, ou até mesmo essa forma de utilizar o escopo do recurso em múltiplos corpos. Pratiquem isso bastante e bons estudos!